Eu acredito que eu fui parlamentar de oposição por muitos anos e continuo na oposição, mas nunca falei mal do Brasil. Não falo mal do meu país. Essa é a diferença. Porque os agentes econômicos que vivem do cassino, da exploração financeira, utilizam dessas desinformações, desses ataques, para aumentar as taxas de juros e a instabilidade do país. Isso prejudica a imagem do Brasil perante o mundo e traz prejuízo no emprego, nos negócios, na economia como um todo. Eu sempre preferi atacar o governo pelas mazelas, pelos erros, pela forma inadequada administrativa, pelos eventuais casos de crime de responsabilidade, de corrupção. Liderei o impeachment de Collor e de Dilma, mas sempre com dados concretos. Porque eu liderei o impeachment do Collor, porque efetivamente ele quebrou o país, assim como o Figueiredo quebrou o país e teve abertura política, assim como a Dilma quebrou o país. Quer dizer, efetivamente. Mas como a economia crescendo, pouco, mas crescendo como voo de galinha, não tem como derrubar um governo. Você faz oposição aos dados, que tem déficit, que tem isso, mas o importante é que a economia está crescendo pouco. Por que eu digo pouco? Que nos últimos 10 anos, o Brasil tem 0 de crescimento. Por isso que o orçamento da União, Estados e Municípios, e o orçamento das famílias, das empresas são o mesmo. Só tem a inflação corrigida nesse período. Porque nós tivemos um período de grande, grave recessão econômica, 2015, 2016, e que se estendeu até agora. E no meio do caminho, a crise econômica da pandemia que derrubou também o PIB. Então, todos esses fatores conspiraram contra o crescimento. Mas o fato mais importante, histórico do Brasil, que não cresce, não prospera, porque não tem uma economia liberal, porque não tem uma economia de mercado como deve ser. O capitalismo brasileiro é predatório, é uma economia que está manipulada por poucos grupos econômicos que tomam conta da economia brasileira e usufruem das benesses do Estado brasileiro, como as renúncias fiscais, inadimplência, né, sonegação e etc. Então, o Brasil tinha que fazer a principal tarefa, que é a reforma tributária. A emenda constitucional foi aprovada, agora tem a lei complementar. Quanto à despesa do dia a dia, se você fizer um levantamento dos últimos 10 anos, você vai ver que o déficit público primário e nominal está presente em todos esses anos dos últimos 10, 15 anos do Brasil. Então, é preciso ter um pouco de cautela com essas questões. O Brasil vai quebrar. O Brasil não quebra. Os governantes passam, são bons, são mais ou menos, são maus governantes, mas o Brasil permanece. As instituições têm que ser fortalecidas. Porque se nós ficarmos todo dia, água mole em pedra dura, batendo nas instituições, batendo que a economia vai quebrar, de repente vem uma maldição e quebra mesmo, né? Então eu tenho muita preocupação com essas questões todas. Nem há ufanismo, porque o governo vive para pagar a conta do ontem. Se você vê os restos a pagar dos últimos 15, 20 anos, todos os governos tiveram problema sério de déficit público primário e nominal. Todos. E o Brasil, nos últimos 40 anos, vem crescendo a 2% ao ano, enquanto que a China, 7% ou 8%. Há um erro estrutural no Brasil que nós estamos consertando. Felizmente, começamos, graças à persistência e ao trabalho do Congresso, que teve o apoio do governo federal, dos estados e municípios, da maioria dos empresários e trabalhadores. E nós, congressistas, apoiamos essa medida. Então, só para que aqui eu trabalho nessa casa há mais de 30 anos. Sempre falo, olha, muito cuidado. Todas as viagens que eu fiz exterior, e fiz muitas, sempre disse que o Brasil estava bem.
mesmo no governo do Lula, que eu era principal adversário, da Dilma. Mas aqui dentro, você sabe que tem dificuldades. O déficit público é problemático, é claro, ele implica na taxa de juros, ele implica no juro das famílias, do cartão de crédito. Só que tem que olhar o conjunto das despesas. Qual é a despesa que mais cresce no Brasil? É Previdência, disparadamente. Entra mais de 1 milhão de pessoas por ano na aposentadoria. Já temos 40 milhões de aposentados. 5 milhões de BPC, 60 milhões de pessoas que dependem dos benefícios sociais. Então, o déficit público, eu acredito que ele vai estar dentro da própria média do ano passado. Talvez um pouco menos, se o governo continuar, né, perseguindo aí as suas metas, objetivos. Quer dizer que não é só a oposição radical que está atenta aos números, nós também estamos atentos aos números. E se houver alguma insuficiência, uma crise crônica como teve com a Dilma, aí sim é motivo de fazer um movimento nacional. Enquanto não tiver isso, não vejo nenhuma possibilidade de fazer nenhuma aventura, né, que possa criar mais ruptura, né, na economia brasileira. É isso aí, meu caro.